Vamos terminar, né, Lavínia? Falta de educação. Nossa, mãe. Misericórdia. Também você falou pra caramba, né? Só pra poder pontuar. Agora você pode Lavínia? com calma, a gente tem mais uma hora. Não, não vou falar uma hora, não, que eu tenho umas coisas pra fazer. Posso ficar batendo papo assim, não. Tem muita coisa pra fazer. Mas só de pedir desculpa pro pessoal porque caiu, porque a Lavínia fala demais. Porque a gente ensaiou, porque a gente sabe que quando a gente se encontra, a gente tem muita coisa pra falar. Mas só terminando aqui, né, essa reflexão, então, quando eu pauto a pesquisa, a minha pesquisa, e defendo ela, que é uma pesquisa de história da África, falando sobre um intelectual negro africano, não é que eu não estou em diálogo com as pessoas que trabalham sobre a perspectiva afro-brasileira, pelo contrário, mas eu estou enfatizando que estudar na perspectiva da Lei 10.639 é muito mais além do que isso, sabe? Eu tenho um pavor, assim, né? E eu lembro que quando eu estava conversando, trocando umas ideias com o professor Jacques, ele falava assim, Mariana, mas a sua perspectiva de trabalho, você pode ser ostracizada por um certo tipo de grupo na academia que já entende uma consolidação sobre o que é estudar e pensar a história da África. Hoje, no primeiro momento me deu até um medo, mas no outro eu falei assim, é bom porque eu acho que é a partir disso que a gente tenta promover reflexões para além daquelas que estão pautadas, sabe, Lavínia? Quando você pensa, o livro que eu estava dividindo com você, que é esse aqui, da Guerreiras da Paz, né, que foi mesmo, foi o professor André Chevitarese que me indicou, tem uma parte que a Legman, ela, que é uma autora liberiana, e ela escreve sobre como as mulheres, elas se uniram para poder acabar com a guerra civil na Libéria, né? E tem uma parte que ela começa a escrever, ela fala, olha, sempre quando vão nos descrever, nós, mulheres, nós estamos em segundo plano. Se nós somos mulheres negras, nós estamos muito mais ao fundo. Se nós somos mulheres negras e africanas, nós estamos para lá do fundo, quase desfocada. E quando vão nos retratar, são sempre com roupas rasgadas, no sentido da marginalidade, peito caído, porque é assim que a sociedade nos vê. Aí eu falo, gente, para além de pensar essa questão desse estereótipo que é colocado sobre o corpo negro, eu estou pensando também como da marginalização em relação à história da África, né? A história da África é sempre colocada em segundo plano, né? Só que, por exemplo, nas minhas pesquisas, e é uma coisa que eu quero escrever futuramente, eu consegui compreender que parte da questão que envolve intolerância religiosa no Brasil em relação às religiões de matriz africana não está só ligada à cor, está bem ligada à questão da religiosidade, tá? Porque quando o Hegel ele chega no continente africano, para além de evidenciar a diferença racial entre negros e brancos, ele evidencia também a questão religiosa. Ele coloca, olha, os negros que aqui habitam não têm a construção e a noção de que é um Estado, né? A concepção de Hobbes, que é Estado. E também não tem a concepção do que é Deus. Eles não têm uma organização religiosa. Então, não tem Estado, não tem religião e são negros. E essa perspectiva, quando chega no Brasil, ela já chega totalmente emancipada na forma de colonização, né? Então, a gente tem que pensar esse processo de desconstrução e aí fazendo uma separação dessa perspectiva de história da África, da perspectiva de história afro-brasileira, mas pensar que elas estão interligadas sim, elas não estão desassociadas nessa perspectiva, mas os pontos que a gente pode evidenciar e que sim, eles são importantes ser pesquisados dentro da academia, sabe? Eu lembro que nessa perspectiva da primeira experiência que eu comecei a narrar para vocês, quando eu fui apresentar um trabalho lá na UF, era um grupo, era para um grupo de professores e alunos de um GT, professores e alunos que pesquisam história da África. Pouquíssimo deles ou nenhum sabiam, conheciam, digamos, de 3 ou 4 autores que eu estava falando ali. Comecei a falar de Bobo Rama, Boacabarri, de Bruniano, Amadou Ampateba. O Amadou Ampateba e o Kizerbo, eles eram conhecidos, né? O Kizerbo muito em função do HGA, então as pessoas... O Kizerbo, ele escreveu o HGA. Falei, não, o HGA foi escrito por um grupo de intelectuais africanos e também europeus. O Kizerbo, ele organizou o primeiro volume. O Kizerbo tem 2 artigos publicados, que é o Metodologia, que é o primeiro capítulo, e o capítulo como o Burrama pensando sobre história oral. A gente tem outros autores ali
pensando nessa perspectiva de história da África. E fui trazendo, né, por exemplo, de Briuniani, que é um autor, um historiador fantástico, que vai pensar sobre a questão do tempo, ele dá uma narrativa sobre a construção do Império Mali, através de ele vai escrever em palavras escritas o que aconteceu com o Império Mali, a partir da perspectiva do griot, de um griot lá, que está incumbido de fazer as narrativas para os súditos do Reino Mali, quais são as ascensões do Império, e ele vai pegar e vai contar a história. Só que e uma marcação muito engraçada, isso, engraçada não de cômico, né? Que eu comecei a perceber. Esses autores africanos que trabalham, que mesclam literatura e história, o de Briniani, o Boacabarri, o próprio Madouan Pateba, eles não dão a noção cronológica de tempo. Porque o tempo, na perspectiva africana, ele não é cronológico, né? Então, não dá o ano. Então, por exemplo, quando eu li o Menino Fula, que eu comecei a ler as experiências do Amadou Pateba, tem uma parte que ele começa a narrar a primeira vez que ele viu um branco. E ele falou que ele estava na porta da casa dele, junto com o irmão dele menor, e chegou um preto branco. O preto branco eram os intérpretes, né? Aquelas pessoas que traduziam a língua nativa para o francês e francês para a língua nativa. E ele falou que chegou na porta da casa dele um preto branco com um homem tão branco, mas tão branco que parecia um fantasma. Aí eu falei, gente, olha que coisa interessante. O Madouan Pateba está me dizendo, de forma indireta, que está começando a colonização francesa no país Mali. Só que ele não está falando, olha, no ano tal, no dia tal, entendeu? Isso é uma outra perspectiva. E aquele distanciamento social, né? E tem uma parte do livro do Madouan Pateba fantástico, que ele fala que, como existia a separação da parte dos brancos da parte dos negros, os negros tinham no subconsciente dele que os brancos eram fantasma, que eles não comiam e não faziam suas necessidades físicas. E que a maior diversão deles era ir até as fossas dos brancos, pegar os dejetos deles lá, o cocô, e levar até na aldeia e falar, gente, eles fazem cocô, eles são seres humanos, porque foi introjetada numa perspectiva de colonização tão áurea, tão superior, né, que não era possível eles projetar que esses brancos que chegavam lá, eles eram humanos, né? Então, é muito fantástico ter essa perspectiva em relação à construção da história africana. Aí, em contrapartida, quando você vai para a Libéria, você vai ver a Legman falando sobre a perspectiva da mulher que vai para a guerra, da mulher que é estuprada, que é violada, por uma outra ótica, tá? Ela está falando de uma Libéria pós-descolonização, né? Informação ali, pós também o processo de colonização e descolonização. Então, você vai entender ali a formação daquele país a partir das narrativas femininas daquela mulher e vai ver nos pontos de ligação. É a mesma coisa que você vai ver com a Chimamanda, né? Só que a Chimamanda ainda tem uma outra questão. A Chimamanda está nos Estados Unidos escrevendo uma perspectiva Ibo, né? O Chinua Achebe, que é um dos autores que eu amo, assim, né? Que é nigeriano, é da cultura Ibo, e ele escreve o livro dele, A Flecha de Deus, volume que é A Flecha de Deus, O Mundo se Despedaça, A Flecha de Deus e A Paz Dura Pouco. E nessa perspectiva, vai aparecer o Oiá daqui a pouco, ó, daqui a pouco vai aparecer o Oiá. Que ela tá por aqui. É um ente. Aí, e ele escreve nessa perspectiva de colonização, descolonização e pós-descolonização, mostrando e mesclando a visão da perspectiva africana e colocando evidências quais que, se fosse talvez um homem branco, uma mulher branca escrevendo, nós não iríamos enxergar. Aí você vai trabalhar a Paulina Sigiane pensando em Moçambique, né? Eu confesso que o único branco africano que eu li até hoje foi o Mia Couto, tá? Foi o Mia Couto, um branco africano ali. Foi o Mia Couto que foi a Confissão da Leoa. Foi um dos primeiros livros que eu li dele, né? E foi uma narrativa interessante, legal, bacana ali, mas quando eu realmente resolvi virar e me debruçar sobre os autores africanos e africanas negros e negras, né? E eu tenho por que fazer isso, porque a perspectiva de historiografia ao sul do Saara é totalmente nova, Lavínia. Totalmente nova. O que a gente tem é uma perspectiva ao norte, né, que vai dialogar diretamente com a Europa, uma perspectiva ao sul que vem construída, que foi pautada pelo Joseph Kizerbo. Por isso que no livro dele, ele sempre coloca, estamos reescrevendo
a história da África negra ao sul do Saara. Porque a história da África do Norte já foi contada, ela já é evidenciada, né? Tanto que, na perspectiva de história, se a gente for falar sobre a questão de historiografia africana, ou se você for perguntar para os seus alunos o que é África, vão falar Egito. Eu falei assim, gente, dá a impressão que o Egito tá ali pairando, é um OVNI, é um objeto não identificado, não está nem ali nem aqui, sobrevoando, mas nunca vai pousar no continente africano. Então, evidenciar, por isso que eu falo, Lavínia não é resgatar, é evidenciar, porque é uma história que não precisa ser resgatada, ela precisa ser evidenciada. O único perigo que ela corre hoje é não ser evidenciada. E, infelizmente, a maior fonte de evidenciação dessa história é na faculdade, é através do que a gente vai escrever e do que a gente vai falar nas universidades. Então, eu acho que esse norte que a gente vem buscando dar nos nossos trabalhos, ele vai corroborar para que outras pessoas possam também escrever e falar sobre isso, sabe? Muito mais do que me dizer que está com a gente na luta antirracismo, eu quero saber se vai apoiar a publicação do livro, sabe? Vai publicar a dissertação da Lavínia? Vai publicar a dissertação da Mariana? Vai ajudar a tradução para o francês e para o inglês? Muito mais dizer, pô, Lavínia, seu trabalho é bacana pra caramba, sabe? Li seu trabalho, nossa, Lavínia, maravilhosa a sua aula, entendeu? Mas aí vai ser sempre secundário. E viver sobre esse secundarismo, eu já passei disso. Então, eu falo hoje, eu prefiro ficar na minha, ser ostracizada mesmo, porque não tem problema nenhum, sabe? A gente se reinventa a todo momento, do que corroborar para esse tipo de perspectiva, sabe? Eu não quero falar sobre uma África que fala apenas português. Eu quero entender a África francófona, eu quero entender a África anglófona, né? Eu quero entender essa África que vai dialogar a perspectiva, entre aspas, tribal, porque lá eles se falam, essa perspectiva tribal é muito forte para eles, mas também vai falar o inglês ou o francês, vai usar a seu favor a língua do colonizador, sabe? E a experiência que o ano passado que eu tive de estar no continente africano, na Nigéria e depois em Burkina Faso, me proporcionou ainda mais esse olhar, sabe? A forma de organizar, a forma de entender, a forma de pensar a história de uma outra e as conexões internas que vão muito mais além do que a gente entende hoje, né? Aí eu falo, se vamos reescrever a história da África, que o Kizerbo fala, esse reescrever ele também precisa passar por mãos femininas, né? Que seja a minha, a sua, de outras tantas mulheres que possam pensar nesse sentido, né? Então, eu acho que essas nossas experiências, ela vem corroborando para que a gente possa projetar para que outras pessoas... Eu acho que, como eu falo, é tipo o Yansan, sabe? Pegando a espada e limpando o caminho, assim, para a gente poder passar, entendeu? E poder cada vez mais produzir nesse sentido. Eu falei 15 minutinhos, porque a Lavínia falou muito. Lavínia, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar sobre essa referência, sobre a história da África, das Áfricas que você trouxe para a gente, e pensar assim, a gente vai, através da Lei 10.639, proposta e prática. Mais do que uma proposta, tem que ser já uma prática, já está longe de ser, né? Já tinha que estar, a gente já tem que estar colhendo as consequências, as consequências que a gente está colhendo da aplicação da lei é que ela não está sendo aplicada. Então, mais do que a gente evidenciar, e a gente tem que evidenciar essa história, porque a história africana, ela chega no Brasil, ela chega nas salas de aulas brasileiras, pelo menos as experiências que eu pude coletar, como uma história só no contexto do tráfico, sabe? A gente fala só, tá ouvindo? A gente fala só do contexto do tráfico. A gente não fala dessa África tão rica, com uma geografia tão diversa, com a política e uma economia tão diversa, né? Com os seus reinos. A gente não fala disso, então é importante sinalizar agora, assim, como professora, né, e como... pensando no meu local de atuação, que são as salas de aula, refletir essa África dentro do espaço escolar, né? A gente precisa, aí eu vou utilizar uma coisa que já se fala há muito tempo, né? E eu estou começando a internalizar isso, africanizar a história brasileira nesse sentido, né? De você realmente trabalhar, né, essa história africana
nesse sentido tão amplo, tão diverso, tão rico, Sim. e não deixar com que a história africana chegue na sala de aula como uma história só da violência, uma história estereotipada, Sim, uma sim, história da que é assim, não guerra, é? da Tá na hora da guerra, gente já mudar isso aí. Você quer do ver uma coisa? Você estupro. quer ver um absurdo? É mais fácil. Gente, isso é um absurdo que eu vou falar. É mais fácil você acreditar que foi o extraterrestre que construiu a pirâmide do que você acreditar que foi um sujeito, né? Um engenheiro, um matemático de território africano. Então, isso é um absurdo. A história da África Sim, precisa ser contada, entendeu? É sim. muito importante o que você está falando. Eu acho que ela reescrita, ela já foi, já começou a ser reescrita, né? Eu acho que, por exemplo, eu lembro que num congresso que eu participei na Bélgica, eu conversava com alguns intelectuais africanos nesse sentido, porque a gente tem que entender se até então, há 10 anos atrás, era muito difícil ter a possibilidade da gente ter acesso a autores africanos como nós temos hoje. Hoje eu posso muito bem entrar aqui na Amazon, digitar aqui Chinua Achebe, comprar os livros do Chinua Achebe para ler, do Amadou Ampateba. Mas, por exemplo, eu conversando com eles, que é claro que, querendo ou não, o capitalismo vem a esse favor, porque se a gente tem uma possibilidade de ler várias mulheres negras e homens negros africanos, é porque, querendo ou não, existe ali uma infiltração e um consumo, uma procura por isso também, né? Muito isso em função, acredito eu, desse movimento que nós, homens e mulheres negras, vamos fazendo para ler outras pessoas e outras experiências que não seja apenas a experiência dos brancos, né? A experiência das mulheres brancas, dos homens brancos. Então, isso, para nós, é sensacional, tá? Mas a gente tem que entender que não são só essas pessoas, tá? Por exemplo, quando eu falo de Paulina Sigiane escrevendo na perspectiva moçambicana, é uma de outras tantas escrevendo, sabe? Só que aí eu lembro que dentro de um movimento da minha própria pesquisa, que eu escrevi na dissertação de mestrado e venho escrevendo agora no doutorado, é entender que, ao compreender que a história que é contada sobre os africanos, ela é contada a partir da experiência branca e que a gente precisa enegrecer essa história, os africanos, os intelectuais africanos que tiveram a oportunidade de estudar na Europa, eles vêm cada vez mais fazendo o movimento inverso. Eles fazem o quê? Eles pegam uma pesquisa e colocam na língua nativa, porque aí é mais fácil, tá? Para que aquelas pessoas que não tiveram a possibilidade de sair da região ali, poderem ler e compreender, né? Então, assim, isso, o Lavínia, é um dos pontos quando a gente pensa. Ele fala assim, gente, eu estou falando aqui de Burkina Faso. Minha pesquisa está centrada no diálogo Burkina Faso, Senegal e Mali, que é o trajeto do meu objeto de pesquisa, do Kizerbo. Então, ele nasceu em Burkina Faso, ele foi exilado no Senegal e ele esteve no Mali, né? E também na perspectiva de estar na Universidade de Sorbonne, na França, né? Porque ele estudou na Sorbonne. Então, só que eu estou falando de uma perspectiva de um autor que concentrado ali em um país, dialogando com outros países. Só que como é que eu vou pensar a Eritreia que está do outro lado lá, sabe? Do outro lado, lá dialogando com a Ásia. Tá? Eu não estou pensando em Eritreia, eu tô pensando Burkina Faso, entendeu? Eu não estou pensando em Madagascar, estou pensando em outra perspectiva, tá? Então, isso é pautar outras experiências. Eu lembro que no livro do Chinua Achebe, Educação de uma Criança no Protetorado Britânico, e estar sobre o protetorado britânico ou estar sobre o protetorado de alguma colônia significa que você vai ser educado sobre o viés pedagógico daquela metrópole, né? Que faz colônia no país. Ele diz, olha, é engraçado, o Chinua Achebe lá na Nigéria, pensando assim, palavra do Chinua Achebe, quando a minha primeira experiência na África do Sul não foi muito boa. Porque na Nigéria, lá, as pessoas podem, apesar do sistema de colonização, as pessoas transitavam livremente. Elas não precisavam ter o passe, né? Que era a carta de que para você poder transitar livremente na África do Sul. Em contrapartida, quando ele chegou na África do Sul, ele notou a diferença. Por quê? O processo de experiência de colonização da África do Sul, que moldou esses sujeitos pós-coloniais, é totalmente diferente da experiência colonial da Nigéria. Sabe? O diálogo é outro. Então, por exemplo, a Nigéria não viveu um apartheid como a África do Sul viveu.
Tá? Não estou falando que não teve preconceito, que não teve racismo, pelo contrário. Mas esse apartheid geral, visível, a Nigéria não passou, sabe? Então, quando eu estou pensando nessa experiência, por exemplo, um dos pontos principais, quando eu penso no meu objeto de pesquisa, é por que se o Joseph Kizerbo, ele é um dos pais fundadores da historiografia africana, ele é pouco lido e é invisibilizado até hoje por boa parte das academias. Ele é invisibilizado por N questões. Primeiro que ele foi exilado, né? Então, só o fato de ser exilado já tem uma carga toda pejorativa em relação a isso. E depois, ele procurou ali sistematizar os estudos dele, não apenas preocupado com a perspectiva panafricanista que estava começando a ser instaurada no continente africano. Tá? Então, ele pensa a política para além disso. Por exemplo, no livro dele, Para Quando a África, ele já começa a colocar, olha, uma das primeiras perspectivas que eu coloco para além de pensar é que eu, enquanto africano, pensando o socialismo, sou católico. Então, para muitas pessoas do movimento, é inconcebível você ser católico e ser socialista ao mesmo tempo. Então, já é um dos processos para que eu possa ser excluído da perspectiva intelectual de estar trabalhando junto com esses africanos. Tá? Então, esse silenciamento histórico diante do Kizerbo é uma das minhas inquietações. Sabe? Como pensar a historiografia africana se o próprio pai, entre aspas, da historiografia africana, ele é silenciado pela academia, né? Ele é usado ou relembrado como um apêndice ali, né? Você quer saber? E uma crítica que eu trabalhava com o Lavi, falei assim, Lavini, olha que coisa estranha. As pessoas acessam a HGA, que é a Coleção Geral de História da África, como se fosse um dicionário, sabe? Já viu Feira Livre quando você quer comer alguma coisa? Ah, hoje eu quero comer alguma coisa para poder saber sobre geografia na África. Aí você vai lá no HGA, digita Geografia Africana. Aí parece uma autor, você vai ler lá. E você, de forma às vezes ingênua, pode ser levado a entender que aquela perspectiva sobre geografia africana é o que o autor está colocando sobre perspectiva continental, e não é. Por quê? Cada autor ali está escrevendo a partir da sua particularidade. Então, o Amadou Ampateba está escrevendo sobre a perspectiva de história, ele pensando na tradição viva, quando ele fala sobre a questão do Naingala, que é o Deus Supremo para ele está pensando na Naingala na perspectiva do Mali, do Fulá, que é o grupo cultural dele, né? Já o Djibril Niane, do Conakry, está pensando sobre outra perspectiva social. Então, você está falando isso, e eu estou me lembrando dos livros didáticos, que aparecem exatamente generalizando. Ô Lavini, hoje em dia, eu tento fazer eu busco fazer um movimento acadêmico de pensar, da gente descolonizar as nossas leituras em relação ao próprio HGA e os autores africanos, para que a gente não comece que a gente não reproduza esse hábito dessa feira livre desses autores, sabe? Por quê? Quando eu falo em Joseph Kizerbo, como historiador, como pai da historiografia africana, eu estou falando de uma pessoa que dedicou toda a sua vida para poder compreender, primeiro, o porquê dessa invisibilidade sobre o processo da história africana, né? Dessa negação da história africana, negação entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra, né? Esse processo de invisibilidade sobre a história africana, o porquê que está invisibilizando. Por que a história do continente ela é muito mais valorizada e contada quando é um branco contando, sabe? E tem uma outra questão fantástica, né? Que eu falo que é sensacional. A gente tem que pensar a perspectiva da leitura do HGA como processo de história de longa duração. Porque quando o Kizerbo projetou a história da África, ele projetou, mas não coordenou todos os volumes, ele coordenou o projeto, né? Ele pensou na perspectiva de longa duração. Por isso que o HGA é o quê? Da pré-história até os dias atuais, projetando para o futuro, porque é uma história de longa duração. Ou seja, você vai apontando ali os eixos, os caminhos, e vai projetando essa perspectiva, né? Então, por quê? Aí também porque o Amadou Ampateba, por ter estudado em Sorbonne, ele foi aluno... Peraí, que entrou a criança aqui. Ele foi aluno do Fernando Brodel, né, que pensou essa perspectiva de história de longa duração. E ele, de uma forma brilhante, remodelou essa perspectiva de história, né? Primeiro, ele colocou que a questão da cronologia não é um fator importante, né? E até a questão de raça, Lavini. Eu lembro que no livro do Joseph Kizerbo, História da África Negra, ele coloca, olha, a questão de raça até então não era pensada por nós intelectuais africanos.
Nós não tínhamos uma perspectiva de pensar sobre a questão de raça. Passou a ser uma perspectiva de raça quando nós começamos a nos debruçar e a dialogar com os nossos irmãos em diáspora, porque lá faz sentido. Ou seja, se você chegar no continente africano, a não ser a África do Sul, né? Vamos pensar boa parte deles, e pensar sobre a questão do racismo, você vai ver que a estrutura social é outra. Não estou dizendo que não tem, mas sobre outros vieses, tá? Não estou falando que não tem. Claro que tem, né? Os vieses da colonização ainda existem no país. Só que a ideia de se pensar uma união entre africanos e afrodiaspórica, até então não era uma perspectiva pensada por eles. Porque a ideia ali é pensar a estruturação do território. Então, vamos estruturar o território. Então, todos nós aqui, 99%, somos homens e mulheres negras. Então, vamos pensar a partir dessa perspectiva. Só que a gente esbarra em várias questões, né? Mais de 60% dos africanos e africanas, eles não leem, não falam a língua do colonizador, que é a língua de comunicação nacional, ali, nacional entre aspas, pessoal do Estado, né? Então, esse é um outro entrave, né? Então, por exemplo, quando você pega o Djibril Niane, você não está pegando o Djibril Niane ali para poder saber o que ele está escrevendo sobre o Sudiata Keita. É uma pessoa que pesquisou sobre a questão da história oral e está escrevendo a perspectiva ali da introdução da história oral na construção da história africana. Quando você pega o Amadou Ampateba, escrevendo a pesquisa tradicionalista, quando você pega a Paulina Sigiano, está pensando na questão de gênero, a própria Chimamanda, pensando na questão de gênero, a Legman, questão de gênero. Então, é uma outra perspectiva, sabe, Olavo? Então, por exemplo, eu costumo dizer nas minhas palestras, nas minhas conversas, que cada autor africano é uma experiência dentro do continente, sabe? E a gente não pode massificar isso como sendo tudo história da África, porque não é, né? Por isso que no vídeo anterior eu falei, gente, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou e não trabalho necessariamente religiões de matriz africana, simplesmente porque pesquiso história da África. Se você perguntar qualquer coisa de religião de matriz africana para mim, eu acho que talvez eu não saiba responder, sabe? Porque não é a minha perspectiva de trabalho. Porque o racismo é tão cruel porque ele junta tudo, né? Não, você está pensando sobre África, história da África. Aqui me fala quando foi criada a primeira casa de candomblé no Brasil. Eu falei assim, eu não sei, uai. Se você não sabe, eu também não sei. Ou então eu falo, pesquisa no Google, joga aí na internet, vê quem escreveu sobre isso. Sabe? Que eu acho que é honestidade acadêmica também do falar do que eu não sei. Mas enfim, Lavigne, vamos demorar muito não, porque tem mais coisa para fazer na minha vida, viu? Do que ficar papiando com você. Quer falar mais gente, aprendi coisa? Muito! Eu não. Muito bom! Alguém quer perguntar alguma Nem coisa aí, gente? Nessa... Ih, colocaram tanta coisa aqui, Mariana. Não pergunta não, pelo amor de Deus. Da outra live, inclusive. Da outra live? Agora já não sei. A gente está na segunda. Ah, é verdade. Vamos terminar aí? Vamos? Alguém quer perguntar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ficou na outra live. As outras perguntas ou comentários ficaram na outra live. Mariana, olha, adorei participar. Espero que o pessoal tenha tido uma boa reflexão diante disso que a gente trouxe, né, que é a questão de você entender a aplicação dessa lei, que essa lei está tendo essa dificuldade de ser aplicada por conta dos entraves, né? E o fato de uma história africana, como pensar a história africana dentro do espaço escolar. Então, essa África, são Áfricas, e a gente precisa refletir sobre isso. É um parênteses, né, Lavina? Apesar de que dentro do movimento pan-africanista, se fala África, né, como um processo só, né? Mas eu, particularmente, enquanto pesquisadora, eu falo Áfricas, no sentido de experiência. E o pessoal está falando aqui, ó, que se a gente indica algum livro, eu indico esse aqui, que o professor Ivani organizou, que depois a gente pode colocar lá no Instagram, né? Um flyzinho com as indicações. Mariana também está aqui nesse livro, Juliana, Vitor Almeida, Maria das Graças. Então, Intolerância Religiosa no Brasil, Relatório e Balanço. Por quê? Porque o meu tema de pesquisa é a intolerância religiosa no espaço escolar, né? Então, esse livro me ajudou muito. Quem faz uma pesquisa nesse sentido,
de pensar a questão da intolerância, os atores da intolerância, as vítimas, né? Quais são os espaços onde que mais acontece essa intolerância. Então, ficar nítido aqui a escola, porque a escola é uma instituição social, então o que acontece na sociedade reverbera dentro do espaço escolar. Eu também indico esse livro aqui, Movimento Negro Educador. Tem o livro do professor Ivani. Tá aí? Você tem ele aí? Esse aqui, Marchar Não É Caminhar. Entendeu? Esses livros me ajudaram muito a pensar a história da intolerância, né? E a refletir esse fenômeno, esse triste fenômeno dentro do espaço escolar e fazer a minha dissertação. Que bom. Então, eu agradeço, Lavínia, mais uma vez. E eu acho que Lavínia é uma grande amiga, parceira nesse sentido, futura aí na orientação de doutorado. Falei com ela que eu vou começar a comprar meus DZ para poder orientá-la, né? Só com muito remedinho, né? Por causa das nossas várias conversas. Lavínia, você vai mandar mensagem para a hora da manhã, não, hein, Lavínia? Não vai mandar mensagem para a hora da manhã, não. Então, quero agradecer a participação de todas e todos. Se quiserem enviar sugestões, perguntas, né? Lavínia, tanto quiser enviar para mim ou para a Lavínia, a gente vai trocando uma ideia, que a gente às vezes não se atende, mas a gente se fala depois. E a gente compartilha. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai pensar em outras lives juntas aí, né? Eu falei com a Lavínia que a gente tem que evidenciar mais essa nossa experiência enquanto professoras, enquanto mulheres, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem principal que a gente gostaria que a gente quer passar nessa live é para que a gente possa realmente se debruçar sobre a perspectiva da Lei 10.639, né? Apesar de saber que tem um adendo, não é mais 10 mil e tal, mas a nossa perspectiva enquanto mulheres negras ainda não, é sobre a Lei 10.639. E eu lembro, Lavínia, que quando eu fui estagiar, falei assim, eu tenho um negócio com o pessoal da pedagogia, mas eu fui estagiária, olha só, gente, eu fui estagiária na faculdade de pedagogia. Nossa, maravilha, né? Aí, eu lembro que uma professora me provocava no sentido de que, não, mas você também tem que pensar a questão indígena, Eu falei, tudo bem, eu penso a questão indígena também, mas a minha experiência enquanto mulher negra me faz pensar as experiências de outras mulheres e homens negros, assim como a senhora, que é mulher branca, pensa a experiência de mulheres brancas, né? Então, eu acho que isso não invisibiliza jamais a nossa perspectiva de luta e trabalho, acho que constrói, corrobora para o fortalecimento dela, né? Qualquer coisa, mais uma vez, vocês podem mandar perguntas, a gente responde, indicação. E Lavínia, com certeza, será parceira de outras lives aí. Estou estimulando a fazê-la também, outras lives, falando sobre a pesquisa dela, que é maravilhosa. E todos vocês, todas e todas, precisam ler. Então, muito obrigada a todas e todas, né? Mandem mensagem. E a gente se vê numa próxima aí, né, Lavínia? Quem sabe, né? Gente, eu estou utilizando o Instagram de uma página que eu sou co-criadora, né? Então, assim, se mandar qualquer informação, manda pela página da Afrodiálogos. E curte lá, vou fazer uma merchanzinha, né? E curte lá. Ó, beijo para vocês. E a gente muito obrigada, gratidão. Espero que a gente tenha avançado aí, que a gente tenha provocado bastante vocês. Tá, beijos. Tchau. Beijo, valeu, muito obrigada.